irão ouvir a gravação. Bom, então vamos lá. Toda primeira aula eu adoto 4 princípios para que eu possa fazer um convite para esta jornada, de tal forma que eu consiga convencê-los que realmente é uma disciplina interessante. Então, logo nesse princípio 1 de despertar a curiosidade, eu associo como uma caixa de surpresa, onde você vai abrir essa disciplina e deve cumprir um conjunto de atividades, mesmo que, na verdade, essa disciplina não seja aquela exatamente que você gostaria de participar. Então, eu chamo isso de uma jornada intelectual. Então, vamos refletir a relevância dessa disciplina, não só para a sua formação dentro da faculdade e para o mundo lá fora. É só um pouquinho aqui que atualizar aqui. A primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês é o impacto da tecnologia na sua formação e nossas perspectivas profissionais. Então, a primeira coisa que eu queria entender um pouquinho de vocês é se a tecnologia ou um software que você aprendeu no passado teve um impacto na sua vida particular e se isso foi um impacto significativo. Para que a gente possa começar a discussão de uma maneira mais informal, eu gostaria que vocês entrassem nesse link, tá? E esse link vocês vão não só colocar uma tecnologia, um software que você aprendeu, mas depois ter a possibilidade de compartilhar com os colegas. Então, antes de colocar, pensa um pouco qual a importância daquela tecnologia para a sua vida aí. Então, vamos lá. Daqui a pouco eu começo a colocar os resultados, só para não influenciar vocês. Então, eu gostaria de saber, assim que a gente terminar essa fase, 4 pessoas já colocaram e nós temos 18 que estão presentes nessa aula. Vamos lá. 6 pessoas. Mais alguém?
Vamos lá, pessoal. Deixa eu colocar aqui os resultados parciais. Obrigado, Arthur. Flávia. Jaiane. Bom, vamos dar um andamento. Pietro também. Pelo que a gente pode ver, nós temos Photoshop, Arduino, Excel, Tableau e o Dynamics 365. Eu gostaria de saber quem de vocês respondeu Tableau. Matheus, você pode abrir o microfone? Explicar um pouquinho por que isso foi importante aí nessa sua formação profissional? Boa tarde, professor. Boa tarde. Eu fiz uma disciplina com você, foi em 2019. Aí você apresentou essa ferramenta. E eu gostei bastante dessa ferramenta pela sua facilidade. E eu usei, tipo, muitos conhecimentos dela também em outros softwares, como o Power BI. Então, eu achei que agregou bastante como ferramenta de análise de dados, de demonstrativo de dados. Legal, Matheus. Então, essa informação que o Matheus disse é muito importante hoje, porque o número de dados que são gerados através dos bancos de dados, dos quais um deles nós vamos trabalhar aqui hoje, devem ser tratados. Ou você usa um Excel, que vocês já conhecem, a maior parte de vocês. Pietro, exatamente. O problema do Tableau é que ele é muito caro e o Power BI é de graça. Tem uma versão paga que tem a parte de colaboração, mas a ideia é a mesma, ou seja, não precisa pagar. Agora, numa primeira abordagem, você tem uma ferramenta de visualização no Excel. Porém, se você usa o Tableau ou Power BI, ele tem um mecanismo de visualização muito interessante e muito mais fácil que ao trabalhar no Excel. E nós temos um problema com o Excel. O Excel, quando você pega uma base de dados de transações financeiras, você chega a ter 1 milhão de linhas. E 1 milhão de linhas no Excel, você trava. No Power BI, não. E no Tableau, também não. Então, é importante o que fazer com os dados. Como eu vou convencer os meus superiores para tomar a decisão A ou B. Ok? Então, isso aqui é muito importante aí que a gente está colocando, ou seja, o papel da tecnologia na sua carreira profissional. Ok?
O segundo ponto, que eu chamo de princípio, para que a gente possa ter um bom curso, eu preciso ter o senso de comunidade. O que significa esse senso de comunidade? É uma sensação de pertencimento ao grupo. Se sentir bem, eu participo das discussões, dos grupos, caso contrário, eu não participo. E essa abertura de participar ou não depende do nível de conhecimento dos outros. Então, algumas coisas que a gente vai tentar fazer para auxiliar esse processo. Se você, no Moodle, ainda não colocou a sua foto, coloque uma imagem daquilo que representa você. Pode ser uma imagem de natureza, um esporte, qualquer coisa que represente você. Com relação a conhecer o outro, eu vou dar agora 10 minutos para que vocês se apresentem. Então, vai ter um fórum onde você coloca o seu nome no tópico do fórum e se apresenta para os colegas aí. Então, com isso, nós vamos conhecer melhor os outros e assim poder compartilhar as nossas atividades durante o curso. Mas, em primeiro lugar, eu vou apresentar quem é o Dutra. Então, eu vou começar e vocês têm que ir lá na disciplina, onde tem um fórum, e aí vocês vão postar. Deixa eu só primeiro apresentar quem é o Dutra. Então, pessoal, esse aqui é o Dutra. Tá? O Dutra, cuja atividade principal é verdureira. Ok? Vocês podem ver aí a produção de alface. Eu tirei ontem. Ok? Do lado esquerdo, a de tomate. Professor, desculpe interromper o senhor. Eu não sei se é só comigo, mas ainda está na tela do... Ainda está na tela do Mente. É, aqui também, eu já ia perguntar. Opa. Obrigado. Pronto. Então, pessoal, esse aí é o Dutra, para quem não conhece. Então, eu sou verdureiro. E se vocês olharem aqui, temos aqui alface, tomate, aqui à esquerda. Isso é em casa. Aqui, nós temos aqui umas abelhinhas, abelhas sem ferrão. Então, eu tenho várias delas aí, como vocês podem observar. E também, uma do meio aqui, eu tenho muito respeito pelo meio ambiente, então eu faço toda a compostagem dos resíduos orgânicos aí da cozinha. Então, esse é o Dutra. Agora, e por acaso, eu dou aula aí na FEA,
sobre tecnologias aí, mas o meu forte é hidroponia e abelha sem ferrão, ok? Se precisar de alguma coisa, pode falar. Isso aí, pessoal. Então, vamos lá. Então, vamos tentar agora, na disciplina, eu vou colocar lá para vocês e vou mostrar qual é o local que vocês têm que postar aqui. Esse fórum de apresentação, vocês clicam aqui, acrescentar um novo tópico, coloca o seu nome e coloca quem você é e algum interesse, algum hobby, para que a gente possa... Isso aí, Pietro. Vamos conversar de compostagem uma hora aí. Jaiane, vamos fazer uma hora de hidroponia, não precisa mexer na terra, fica bem mais fácil. Então vamos lá, pessoal? Então, pessoal, 10 minutos aí, para que vocês colocarem, abre um novo tópico com seu nome, e em seguida vocês postam aí alguma coisa de vocês, e algum interesse, ou hobby, etc. Então, para quem não entrou ainda na disciplina, esse é o link. Vamos lá, pessoal, vamos animar. Só clicar aqui, Fórum de Apresentação, Interesses Mútuos, e clicar nesse botão Acrescentar um novo tópico de discussão. Então, aqui, a ideia é essa presença social, ou seja, vamos compartilhar, trocar ideias com quem a gente conhece. Alguma dúvida nesse processo? Vamos lá, pessoal. Assim que vocês conseguirem acrescentar aí um novo tópico, dê um ok aí no chat. Obrigado, Pietro. Obrigado, Matheus. Mais alguém? Ok, Arthur. Vamos torcer para que dê certo. Flávio, ok? Obrigado.
André, obrigado. Otávio, Raul, obrigado. Júlio, obrigado. Bom, pessoal, a ideia, vocês podem fazer isso com calma, é a gente conhecer melhor um outro e assim a gente ter uma convivência mais interessante durante o curso. O terceiro princípio que eu adoto nessa primeira aula é, inicialmente, tentar trabalhar em alguma coisa que possa favorecer o aprendizado. Então, algumas perguntas podem ser feitas, por exemplo, quais estratégias de suporte que deve se adotar para ter um sucesso no curso de graduação? Opa! Quais estratégias funcionaram e não funcionaram? Quais os piores cursos, os melhores? Quais as ações que vocês gostariam que a gente desenvolvesse durante esse curso? Mas antes disso, eu queria passar uma informação de uma apresentação que eu fiz especialmente para o dia de hoje, que chama Neuroeducação. Pessoal, só para que vocês entendam, não sou da área de neuro, mas eu li esse livro e as dúvidas que eu tenho, eu pergunto à minha esposa, que é neuro, ok? Então vamos lá. Primeira pergunta que pode surgir em relação ao processo de aprendizagem é por que uns aprendem e outros não. Basicamente, pessoal, as pessoas têm processos diferentes para armazenar e recuperar as informações. Então, isso tem um impacto muito grande no aprendizado. Obrigado, Jaiane. Obrigado. E, ao buscar a neurologia, eu estou buscando novo suporte para novas estratégias em sala de aula. Se a gente souber o que funciona melhor através da literatura, nós podemos concentrar os nossos esforços para que tenhamos resultados melhores. Então, a neurociências, ela ajuda de uma forma direta, ok? E também indiretamente através da psicologia. E aí eu começo
contando um caso que é descrito nesse livro, da Katina. A Katina começa a chorar ao ver sua nota que ela obteve lá na graduação. E aí ela argumenta: eu não sei o que acontece na hora de fazer o teste. Eu entendo muito bem a disciplina quando eu estou em casa ou na aula. Aí chega a prova, dá um branco, aquele terrível branco. Eu acho, ela diz, que eu sofro de ansiedade da prova. Ou talvez porque eu não tenho essa afinidade com matemática. Diz ela ainda. Minha mãe diz que sou igual a ela, ruim em matemática. Mas nós conhecemos a Katina. Ela é uma pessoa normal, como todos nós. Ela é criativa, faz as atividades que são solicitadas. Nós temos o colega da Katina, que é o Frederico. Ele não é bom na escrita. Temos também o outro colega, que é o Alex, que odeia tabela periódica. E você tem alguma dificuldade em alguma disciplina específica? O que eu posso fazer para melhorar esse processo? Bom, para isso eu preciso entender como é que funciona a nossa memória. A nossa memória, se vocês olharem o desenho, tá? Eu vou até dar um zoom aqui no desenho, peraí. Deixa eu colocar aqui. Opa. O zoom não está querendo chegar aí, mas não tem problema. Então, nós temos o neurônio, as pernas são os dendritos, e eles possuem as espinhas dendríticas nas pernas. Tá? E nós temos os braços, o braço, que é o axônio, ok? Então, a primeira dúvida que você pode ter, será que eu tenho um neurônio suficiente para guardar todas essas informações? Então, eu vou pedir para que vocês respondam. Eu vou passar o link aqui. Quantos neurônios vocês têm? Porque se não tiver neurônios, aí já fica difícil a gente aprender alguma coisa, né? Vamos lá. Vamos lá, já começaram a chutar aí. Quantos bilhões de neurônios nós temos? Alguém dá mais? Vamos lá, pessoal. 86, 10, 120 ou 40. Ok, mais alguém? 11 pessoas participaram. 12. Vamos mostrar o que vocês acharam aí. 13 pessoas já participaram. E a resposta correta é
86 bilhões de neurônios. Pessoal, nós temos muitos neurônios, ou seja, é possível a gente aprender muita coisa. Então, fique tranquilo em relação ao número de neurônios. Então, vamos entender o que significa aprender. Aprender significa as conexões entre os neurônios. Então, se você está sentado numa sala de aula presencial, lendo um livro em casa, jogando, você está conectando. Se a gente observar no canto inferior esquerdo da sua tela, nós temos as fases do aprendizado. Primeiro, os neurônios não estão conectados. Você lendo alguma coisa, você vai conectando. E depois, reforçando esses links, nós vamos ver como as conexões ficam mais grossas, como você observa do lado direito. Então, não basta conectar, nós precisamos reforçar. O que significa isso em termos de diferença? Seja uma conexão mais forte ou uma conexão mais fraca. A mais fraca, ela não dura muito tempo. A mais forte, ela pode durar dias, meses e anos. Então, se a gente não manter esse reforço, você não consegue manter essa união entre os neurônios. E, portanto, acontece que a hora que chegar na prova, essa conexão talvez não exista mais. E aí dá o terrível branco na prova. E aí, a outra dúvida que a gente tem é, professor, a minha memória é pequena, eu preciso comprar uma memória adicional. Mas espera aí, quanto que a gente tem de memória? Então, vamos perguntar, quero saber aí como vocês estão em relação ao tamanho da memória e como você... Então, quanto de memória a gente tem? 1 bilhão? 1 trilhão? 1 quatrilhão? 1 quintilhão? Bom, pessoal, deixa eu colocar o resultado que vocês fizeram até agora. E a resposta correta é 1 quatrilhão de bytes. Ok? Ou seja, nós temos muita memória, pessoal. Não precisamos preocupar com isso. Então, o problema não é espaço, é a forma que nós vamos armazenar essa memória. Então, armazenar e recuperar. Então, pessoal, só calculando em termos de segundo
quando a gente tem, e o número de sinapses que a gente tem, sinapse é as conexões entre os neurônios. Isso significa que nós podemos dedicar 10 a 5 sinapses por segundo durante toda a nossa vida. Ou seja, tem muita coisa para a gente fazer. Então, melhor começar logo, pessoal. Nós precisamos não só formar as conexões, em como fortalecer esses laços de amizade. Ou seja, a conexão entre os neurônios, ela deve ser mais grossa. E isso significa uma retenção maior. Mas vocês lembram do caso da Katina? Ela conseguia entender na aula, conseguia entender em casa, mas chegava na prova, dava o branco. E aí vem um conceito muito importante, que é a memória de longo prazo e a memória de curto prazo. Ok? Essa memória de longo prazo é aquela que a gente retém por dias, semanas e meses. Já a memória de trabalho, ela, como o nome diz, de curto prazo, ela some rapidamente. Então, quando eu estou aprendendo alguma coisa, inicialmente vai para a memória de trabalho e depois vai para a memória de longo prazo, onde existe a sinapse, que é as conexões que formam a sua memória de 1 quatrilhão de bytes. Então, não temos problema de memória. O que temos problemas é que a gente está trabalhando num tipo de memória que é mais volátil. O que significa na prática essa memória de trabalho? Ela é uma estante improvisada que vai recebendo informações no formato de bolas. E essas bolas caem assim como você distrai ou deixa ela de lado. Como assim? Vamos lá. Então, pessoal, essa de curto prazo é mais ou menos esse polvo aí. Ele começa trabalhando com as bolinhas, e se você quiser trazer muito mais bolinhas, isso não é possível porque você tem um número fixo de braços. E se alguém distrair, você começar a fazer outra coisa, as bolinhas caem na mesa e somem, não vão para memória de longo prazo. Então, quando a gente estiver trabalhando na memória de curto prazo, ela vai para a memória de longo prazo. Mas se não tiver um reforço, ela não dura muito tempo. Então, o que aconteceu com a nossa colega? Ela só trabalha na memória de curto prazo. Agora, será que a gente consegue trabalhar com tanta informação ao mesmo tempo? Os teóricos dizem que nós temos um limite de bola que nós podemos brincar. Alguns autores dizem é o equivalente a 4 bolas, depois ela começa a cair. E seja, não vai para a memória de grande prazo. Enquanto nós vamos falando, eu queria que vocês instalassem esse programinha no seu celular, tá? Que chama Digit Span Test, e tenta brincar um pouquinho para ele, e depois vocês
postam aí no chat quantos números vocês conseguiram lembrar. Ok? Então, pode instalar aí. Deixa eu mostrar só qual que é o desenho desse programa. É esse aqui, só para vocês saberem. Tá bom? Vamos voltar. Então, longo prazo, quando armazenado, eu recupero em semanas, meses ou anos. Curto prazo é temporário. Enquanto estiver pensando nela, ela está lá. Depois, some em poucos segundos. E o povo, brincando com bolas, o número de bolas, o número de palavras que você vai conseguir lidar, depende muito de cada um. Quando eu peço para vocês trabalharem com esse DigiSpan Test, vamos tentar ver o quanto a gente consegue memorizar. Ok? Então, nosso objetivo em qualquer disciplina, seja nessa ou na outra, é trabalhar no curto prazo, passar para o longo prazo e reforçar essas informações de tal forma que a ligação, ou seja, a sinapse entre os neurônios seja reforçada. Ok? E aí surge a primeira dúvida. Como é que eu posso reforçar? A maior parte das pessoas fazem a releitura e a marcação de texto com uma canetinha. E aí você vai tentando reforçar. Existe uma maneira que chama recall, que é uma maneira onde você, ao trabalhar, se eu tivesse, por exemplo, uma disciplina presencial, eu poderia pedir para vocês definirem um conceito e depois, sem escrever esse conceito e sem olhar, você compartilhar com o colega o que você entendeu daquele conceito ou como ele poderia ser aplicado em outros cenários. Isso que a gente chama de recall. Outra possibilidade seria criar um mapa conceitual ligando os conceitos novos aos conceitos antigos. Quando a gente faz isso, nós estamos fazendo uma ligação com uma estrutura que já está consolidado lá na memória de longo prazo. Por isso que é recomendado para os professores, sempre quando for dar um conceito novo, você associar a um conceito antigo, porque a retenção é muito maior. E o que as pesquisas dizem? Qual é a maneira mais eficaz? É recall. Agora, eu não faço recall uma vez. Eu vou ter que fazer várias vezes para reforçando a ligação entre os neurônios. E com isso, ter uma vida maior na memória de longo prazo. Então, se vocês olharem esse desenho, né? Quanto mais você faz esse recall de recuperação, você retém ela por mais tempo. Então, a ideia é fazer o recall várias vezes. Essa ideia de reler e marcar texto é interessante, mas o principal é essa proposta de recall. Então, se você estiver sozinho em casa, escreve aquele conceito e depois tenta, sem olhar a solução de um exercício, refazer esse e outros. Mas não é uma vez só, várias. Quando você faz várias, você está reforçando
as conexões. Ok? E aí a recuperação fica muito mais fácil. Então, o que aconteceu com a Katina? A Katina tinha a memória de curto prazo, fazia tudo, mas ela chegava em casa, por exemplo, fazia só aqueles exercícios mais parecidos. E aqueles que não eram parecidos, ela tentava colocar no mesmo formato daquele que ela lembrava. Então, ela não estava realmente aprendendo e só ficou na memória de curto prazo. Tem um pesquisador chamado John Sweller, ele mostrou que não basta expor os alunos ao problema e à solução, mas eles precisam entender como resolver não só aquele problema, mas outros problemas. Então, isso significa que a Katina usa apenas a memória de curto prazo e ela não durava até a prova. Então, nós precisamos trabalhar nas relações, ou seja, nas sinapses da memória de longo prazo. Então, Katina não sabe estudar, mas não é culpa dela. Ninguém ensinou, ninguém disse como o cérebro funciona, e nem disse que o recall encoraja e fortalece as conexões entre os neurônios na memória de longo prazo. E previne que essa memória de curto prazo engane você, porque você está achando que fez tudo, que sabe de tudo, que aprendeu. Mas, na verdade, você não aprendeu, aquelas bolas caíram da mesa e não foram para memória de longo prazo. Então, aqui, mostrando o cérebro nosso, você ali, como um polvo, trabalhando na memória de curto prazo e alimentando as redes de neurônios. Se vocês observarem do lado esquerdo, as conexões são muito fracas, mas através do trabalho da memória de curto prazo, a gente pode fortalecer essas relações e, com isso, reter mais o processo. Então, o que nos vai levar até a prova são as informações da memória de longo prazo. Tudo que tiver na memória de curto prazo, ela vai sumir e desaparecer. Ela só fica retida se você consegue armazenar, não só armazenar, mas melhorar a conexão. Então, vocês observam, do lado direito, tem algumas conexões mais fortes. As conexões mais fracas, elas, às vezes, se perdem com o tempo. Então, talvez seja esse tempo do seu estudo até a prova, se você não reforçar esse processo. E algumas pessoas também usam aquele artifício de você trabalhar no último minuto antes da prova. Mas esquecem que a memória de curto prazo, ela desaparece muito rapidamente. Então, se você estudar 1 hora antes, algumas coisas vocês vão lembrar, mas muitas coisas deixarão de existir na memória de longo prazo. Agora eu queria saber, vocês conseguiram instalar o programinha? Se alguém conseguiu, poderia colocar aí
quantos números vocês conseguiram lembrar? Opa, vamos lá. O iOS parece que tem outro com nome parecido. Então, vamos lá, pessoal. O que significa quando as pessoas estão colocando 7, 8, 4, 5, 6? Pessoal, normalmente, de uma numeração 4 a 8 são numerações consideradas normal, tá? Acima dessa, você é considerado um privilegiado. O que significa isso? Que você tem mais bolas para trabalhar. Você consegue trabalhar muita coisa sem deixar cair a bola. Então, você tem como se tivesse mais pernas ali, né? No polvo. Pernas ou braços, né? Então, algumas pessoas talvez irão ter mais dificuldades, outras menos dificuldades. Mas cada um tem que descobrir o seu limite, porque é assim que você vai trabalhar. Mas o mais importante é desenvolver essas atividades de recall, que é diferente de uma memorização. Eu preciso entender o processo e fazer o recall várias vezes para fortalecer essas relações, tá? Deixa eu agora voltar aqui para... Aí, nós voltamos aqui para o slide inicial e eu queria perguntar para algumas pessoas, eu chamo aqui, uma estratégia chama Cold Call, onde eu vou perguntar para vocês algumas dessas perguntas com base na lista aí de frequência aí, ou a lista que está no Meet. Aliás, pessoal, vocês mesmos podem marcar a presença de vocês clicando o botão presença, ok? Deixa eu mostrar para você onde fica esse botão de frequência. Aqui, pessoal. Vocês clicam aqui e aí marcam a presença, ok? Isso durante o período da aula. Então, vamos aproveitar aqui algumas pessoas para ajudar aí. Danilo, tudo bem? Tudo bem, professor. Ô Danilo, você lembra alguma estratégia que funcionou para você durante o seu curso de graduação, que você teve muito sucesso, que você acha que isso possa ser útil para outros colegas? Sim, que eu reprovei umas matérias, em uma matéria, também de matemática, por causa da falta de repetição. Então, acho que o exercício e a repetição, ficar relembrando, é o que faz a diferença em algumas disciplinas. Tá, você acha que depende da disciplina, é uma estratégia diferente, é isso? Isso. Ok, obrigado, Danilo. André Felipe, como que você estuda? Você tem um índice alto aí naquele programinha 8, que é muito bom. Diga pra gente. Boa tarde, professor. Boa tarde. Eu fiz o programinha várias vezes. Eu tirei 6, depois tirei 8, tirei 7. Isso, Esse foi a minha exalta. Tá bom.
Então, depende da matéria. Quando é uma matéria mais teórica, eu acho que o que vale mais a pena é prestar atenção na aula e ler em casa, slides, livros. Eu acho que quando é alguma coisa mais prática, você tem que exercitar mesmo. Não tem outro jeito. Certo. Então, pessoal, não existe uma única forma. O que a gente passou isso para vocês, essa ideia do recall para fortalecer essa memória, as conexões de memória de longo prazo, parece uma boa ideia, segundo as pesquisas científicas aí. E o último quarto princípio que eu coloco para vocês, é a última coisa que a gente vai falar hoje, é acerca das expectativas em relação a esse curso. E aí eu estou colocando aqui a ementa, depois eu vou deixar à disposição nessa área do Moodle, bem como a gravação desse vídeo, ok? Então, primeira coisa, você já sabe Excel? Se você não sabe Excel, quando eu falo Excel, eu estou falando, no mínimo, do tabela dinâmica, ok? Como que eu posso avançar em relação ao conhecimento do Excel? Eu posso avançar, por exemplo, aprendendo ferramentas de visualização do Excel. Precisa instalar uns plugins. E ele fica muito parecido com o Power BI. Além disso, nós podemos, no Excel mesmo, aprender uma programação como o VBA. Você quer avançar mais um pouco? Tem outras linguagens, tá? Outras linguagens, como o R e o Python. Então, existe uma área muito grande aí para quem quer avançar aí nessas tecnologias. Agora, uma outra área que vocês podem avançar, e talvez seja o motivo pelo qual vocês estão fazendo essa disciplina. Eu já sei Excel, já sei Excel avançado, não quero aprender programação, mas eu quero saber sobre banco de dados, porque toda empresa possui um banco de dados. E aí, como que eu extraio essas informações? Normalmente, eu extraio as informações através de vários programas. Por exemplo, Tableau, R, Python, tá? Power BI. O que a gente vai fazer que vai te ajudar nessa disciplina? Nós vamos fazer, no módulo 1, um sistema de banco de dados, um modelo de banco de dados. Nós vamos projetar um banco de dados e depois a gente vai implementar usando o sistema gerenciador de banco de dados que chama Access. E o último módulo chama Introdução ao VBA e Linguagem de Consulta. Se eu aprender o Access, eu sei qualquer banco de dados? Não, mas é muito parecido a estrutura e a linguagem que a gente usa. Então, fica fácil você migrar de um para o outro. E a gente vai trabalhar nessa disciplina alguns soft skills. Ou seja, primeiro, colaboração. Nós vamos trabalhar em grupo. Pensamento crítico. A gente vai discutir propostas. Resolução de problemas. A gente tem um problema e a gente vai procurar uma solução usando o Access. E através de comunicação, muita coisa eu vou pedir para que vocês gravem o vídeo e divulguem o que vocês sabem, que vocês
conhecem, sabem, para a comunidade em geral. O que eu vou pedir para vocês para casa? Tem um link que vai falar sobre essa ementa que vai estar disponível logo após a aula. Eu quero sugestões, críticas e até elogios sobre isso. De repente, vocês têm interesse em alguma coisa a mais, podem colocar. Pessoal, vocês vão criar os grupos com quem vocês acham melhor. Até 5 pessoas, no mínimo 1, também no máximo 5. Além disso, amanhã nós não vamos ter aula, eu quero dar um tempo para que vocês definam até a próxima quarta-feira qual é o grupo e qual é o projeto que vocês vão resolver o problema. Ok? Pode ser uma padaria, uma empresa, uma entidade estudantil, onde vocês querem controlar os associados, controlar receita, despesa, e com isso nós vamos usar um banco de dados. Agora, para finalizar, não esqueçam de marcar a presença e agora vocês podem perguntar qualquer coisa. Fiquem à vontade e assim a gente vai finalizando a aula de hoje. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Então, a disciplina é muito prática. Vocês têm que me comprovar até o final do semestre que conseguiram desenvolver um projeto do começo ao fim. É um projeto pequeno, porém, é um projeto completo. Completo significa o projeto lógico e o projeto físico, como faz em qualquer projeto de banco de dados de empresas de grande porte. Só que aqui a gente vai fazer um protótipo. Ok? Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, alguma curiosidade? Se vocês não tiverem nada, a gente vai finalizando. Ok, pessoal? Então, eu agradeço a todos e até a quarta-feira, ou seja, amanhã todo mundo recebe frequência, porque vão estar trabalhando aí nos grupos e no projeto. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos.